Oi, gente, começando mais um vídeo no canal. Vou até colocar meu microfone aqui, porque o vídeo de hoje ele vai começar. Na verdade, ele é a continuação daqueles vídeos que eu falava que era Chapa e Fala. Eu vou ter que repensar o nome, porque nem sempre eu vou estar nem chapando e nem escovando o cabelo. Mas, como muita gente falou sobre a intenção de... Não que é pensamentos como se você tivesse fumado, né? Mas de chapado. Mas... Não sei, vocês também podem votar se vocês querem que continue ainda esse nome ou não. No vídeo de hoje eu vou falar sobre relacionamentos. É uma coisa que muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas vêm falar comigo, muitas pessoas que me questionam. E eu acho que é um assunto que é importante falar sobre relacionamentos. E aí, nesse caso, hoje eu não vou falar sobre relacionamentos nem de família nem de amigos. Vou falar hoje sobre relacionamentos afetivos e amorosos. Gente, se vocês ouvirem uma tosse ou alguma coisinha do tipo, é minha cachorrinha que ela tá aqui. E ela tem problema do coração. Então, ela dá umas tossidinhas assim de vez em quando, mas voltando. E aí, faz um bom tempo que eu não namoro ninguém. E nem fico também. E aí é uma questão, porque eu acho que já não é mais um assunto. Antigamente eu lembro que era muito um assunto, assim, as pessoas falarem: ai, porque fulana tá 6 meses que não fica com ninguém, tá 1 ano. Nossa, sério, mas você tá virgem de novo? Uns assuntos do tipo assim. E eu acho que hoje, pra mim, pelo menos, não é vergonha, nem medo, nem questão nenhuma de eu não poder falar sobre isso. Até porque é a realidade da vida. Então eu não vou ficar fingindo, nem inventando, nem mentindo uma coisa pra ser aceita ou pra que as pessoas me vejam ou falem bem. Até porque, enfim, como a gente viu, isso é uma coisa que pode ser usada como é uma faca de 2 gumes, que ela pode afetar você ou pode afetar outra pessoa. Da mesma forma, todos os outros assuntos que a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre a dualidade desses assuntos dentro de uma balança sobre o que é o positivo, o que é o negativo, o que é bom, o que é ruim. E como isso, no fundo, tem que ser sobre você e não necessariamente sobre a outra pessoa, tá? E aí, essa questão, por exemplo, né, do ficar muito tempo sem ficar com ninguém. Para algumas pessoas é um grande problema. Ou vamos botar aqui na jogada, ser virgem, né? Ai, porque um homem não pode ser virgem. Ai, porque se uma mulher também for virgem, eu não vou querer tirar a virgindade dela. Mas também se ela for muito rodada, eu não quero. Aí as mulheres, é porque eu não quero um homem virgem porque não sabe fazer. Mas também se for um homem muito assim, não sei o quê. Então, assim, sempre vai existir essa dualidade das pessoas quererem questionar a integridade da pessoa, a capacidade da pessoa, o talento da pessoa, se a pessoa faz uma coisa assim, ela faz uma coisa assada. E, no geral, quando a gente fala de relacionamento, eu não tô falando só de questões assim, realmente amorosas ou do que um relacionamento com outra pessoa pode te proporcionar. Em relação ao físico mesmo, ao toque. Eu tô falando em relação também ao sentimento. É muito mais sobre como que essas duas pessoas vão desenvolver, né, esse diálogo, essa conversa, esse sentimento, do que sobre questões mínimas, né? Nessas questões mínimas tem muitas questões que são problemáticas. Gente, voltando, tive que dar uma pausa porque a minha cachorra é a vida, é o dia a dia, a realidade, que aqui esse vídeo quase não tem corte, vocês sabem. Mas acho que tem muitas questões assim do tipo, sabe? Sobre as pessoas acharem que relacionamento sempre é sobre isso e quando se depara é sobre aquilo. O que eu às vezes queria que as pessoas tivessem é um pouco mais dessa intensidade do viver o que elas, de saber o que você quer viver e não viver o que as outras pessoas querem que você viva. Por exemplo, né? Eu sei que eu vou falar do meu lado como mulher, óbvio, que eu não tenho como falar, né, pela cabeça de homens, porque, enfim, eu tenho meu irmão, tenho pessoas aqui na minha família, mas é uma bolha, eu não posso dizer que homem X, homem Y, homem assado, ou pensa assim, pensa assado. Enfim, vou falar do meu pensar, do meu ponto de vista, como que eu enxergo a situação. Que muitas vezes é muito mais difícil ver homens, né, que levem em consideração esse lado mais emotivo, de realmente saberem o que sentem, falar o que sentem, dizer que estão apaixonados, demonstrar essa afeição, esse gosto, porque muitas vezes parece que o homem ele tem que permanecer nessa imagem de ser mais rústico, ser mais grosseiro. E aí eu também vou falar uma coisa muito chata que acontece, principalmente nas redes sociais, que são mulheres dizendo assim: ai, se o homem faz isso, não é homem de verdade. Ai, se pinta a unha, não é homem de verdade. Algumas coisas, gente, ou outra, a gente até vai na brincadeira e tal, mas tem coisas que não dá pra ficar
romantizando. Tipo, eu vejo que a maioria tem muitas meninas postando, tipo assim, ai, queria um homem troglodita que me bata, que me sustenta. Fica assim, gente, é complicado. Mas enfim, voltando a falar do assunto, é muito mais, é bem mais difícil você perceber homens que sejam um pouco mais sentimentais, que dê vazão ao seu sentimento, à sua emoção que eles estão sentindo e falem, porque normalmente para mulheres é mais comum. Algumas mulheres têm esse medo porque sabem que se escrever um textão desse tamanho, o cara vai responder, ah, tá certo. Ou então, nem vou ler. Porque já sabe que normalmente vai ser tratado assim. Do mesmo jeito que eu sei que também tem homens que são traumatizados com essas coisas, que tem medo de escrever certas coisas para as mulheres e as mulheres ficar falando assim, nossa, ele escreveu isso tudo, nossa, não sei o quê. Então, é muito complicado. Mas uma coisa que eu aprendi com a internet e com a vida é que tem pessoas pra todos os tipos. Tem gente que gosta do meu conteúdo, tem gente que não gosta. Tem gente, tipo o Big Brother, sabe? Todo Big Brother vai ter gente que vai ter fãs e vai ter gente que vai ter haters. Por pior que a pessoa seja, ainda assim ela vai ter fãs. Por melhor que ela seja, ainda vai ter haters. Então no mundo existem pessoas que normalmente são direcionadas pra cada tipo de coisa. A gente tenta alcançar, às vezes um público alcança outro, a gente tenta conquistar pessoas X, às vezes conquista outras. E assim, é sobre isso, é sobre entender que toda panela tem a sua tampa, né? Mas o que é que eu vim dizer também é que eu não sei se eu tô desesperando, vou dizer que eu tô velha, mas eu não sei se eu tô desesperançosa com essa questão toda de ter que achar uma pessoa, e eu não me imagino com um príncipe num cavalo branco, porque essa nunca foi a minha realidade. Eu fui criada como uma mulher muito independente. Meu pai e minha mãe me criaram de forma a ser extremamente independente, inclusive a não precisar tanto deles assim, a tomar a frente, a ter meu próprio salário. Então eu trabalho desde cedo, desde os meus 17 anos eu já trabalho, já ganho dinheiro, entendeu? Então assim, fiz vários cursos, como eu já falei pra vocês, sou formada em arquitetura, tenho curso de fotografia, tenho curso de cinema, tenho curso de cabeleireira, tenho curso de maquiadora. Tudo que me interessa eu vou estudando, vou trabalhando, vou conquistando, vou fazendo por onde, vou tomando de conta do que é meu e assim eu vou vivendo minha vida. Ah, porque você não quer homem? Não necessariamente, sabe? Mas se eu tiver que depender de alguém, se eu tiver que pedir pra aquela pessoa, por favor, faça isso, já me incomoda um pouco. Em algum momento da minha vida talvez eu teria que fazer isso, sim, sabe? Mas assim, não surgiu esse momento e não surgiu essa ocasião. O que eu percebo aqui às vezes também, agora eu vou falar bem individualmente, bem especificamente de mim, parece que existe uma questão quando você é independente demais ou quando você é autossuficiente demais, que algumas pessoas, no caso alguns homens, vão naquele pensamento de que pra que eu vou me envolver nessa se ela já tem tudo, né? Então tem uma outra questão assim. Tem outra questão assim que aí eu não vou dizer que eu tô me achando, gente, mas enfim, às vezes é uma coisa meio chata que tem gente que já pensa assim, poxa, fulana deve ter várias pessoas ao redor dela. Gente, eu só vou dar uma moral, como alguns homens falam, só vou dar atenção pra alguém que realmente chame a minha atenção de alguma forma, tá? Então assim, acho que tem alguns pontos que as pessoas podem chamar a minha atenção, né? De primeiro contato, se eu não conheço ninguém, eu vou ver alguém que eu sinta algum tipo de atração, né? Que me atraia fisicamente, sei lá, de aparência. E aí, nesse filtro de atração, vão ter pessoas que às vezes vão ser bonitas no primeiro momento, vão ser atraentes pra mim no primeiro momento, que depois vão se demonstrar pessoas que não são tão boas e tão legais assim, como às vezes a aparência, você acredita em uma coisa e aí depois você tem esse filtro e você percebe que a pessoa não é tão boa de personalidade. E tem pessoas que às vezes vão não ser aquela pessoa que te atrai de primeira, mas que às vezes tem uma conversa legal, são pessoas interessantes, tem um diálogo interessante, que acabam se tornando cada vez mais bonitas. Eu sou muito essa pessoa de que essa imagem, ela acaba sendo muito construída. Óbvio que numa situação, como eu falei, de primeiro momento, se você tá ali numa festa, num encontro, num canto que você saiu com alguém, você encontra, primeiro você vai ver se aquele negócio vai bater, ou pelo menos se aquela pessoa tem uma conversa legal o suficiente para te manter ali entretida, interessada e querer levar isso adiante, né? E aí depois vão vindo esses outros filtros, né? E outra coisa que eu escuto muitas pessoas falarem é tipo, que você é exigente demais. Que você... Gente, eu não acho que seja questão de exigência, e eu nem acho que eu sou uma pessoa tão exigente assim, sabe? Eu acho que eu simplesmente sei o que eu quero. Eu tô numa fase da minha vida que eu entendo o que é bom pra mim, eu entendo o que não é bom pra mim, eu entendo o quanto eu posso me envolver numa situação e numa relação, e eu não vou dar oportunidade pra qualquer pessoa que chegue em mim e fale assim, nossa, eu gostei muito de você, quero te conhecer, podemos sair?
Às vezes sim, às vezes não. Então, assim, vão ter momentos e momentos, vão ter dias e dias, vão ter pessoas e pessoas, sabe? Isso não é sobre ser exigente. Outra coisa que eu já aprendi desde cedo, levar fora. Às vezes as pessoas ficam nessa de que ou elas não podem levar fora, mas assim, gente, entenda, se eu dou fora em alguém, eu tenho que saber que um dia eu vou levar fora. E olha que eu levo muito fora. Uma coisa que eu acho que não é, que ninguém imagina, normalmente eu sou uma mulher de atitude. Então, das últimas vezes, os últimos caras que eu fiquei, todos eu tive que tomar atitude. E assim, não que eu tive, mas eu tomei porque eu sou assim, eu sou meio indiferente. Então assim, eu não penso que, é porque eu vou tomar atitude, fulano vai me achar que eu sou puta, que eu sou isso. Gente, foda-se, tá? Eu não tô nem ligando pra isso. Hoje em dia eu não faço mais porque eu cheguei no momento que eu meio que cansei de tomar atitude. Eu quero alguém que tome atitude por mim. Porque será que eu não tô valendo a pena de alguém tomar essa atitude por mim? É isso que às vezes eu fico pensando, sabe? E aí, esse negócio de tomar atitude, eu sempre chego e falo assim, nossa, eu te acho lindo, nossa, eu te achei muito legal, eu te achei muito interessante, vamos sair, vamos não sei o quê. Gente, se eu contar, os últimos 5 caras que eu fiquei, ou que eu tive interesse, que eu entrei em contato com a pessoa, foi simplesmente nessa, e a pessoa, vamos lá, vamos ver, não sei o quê. E aí eu não sei se é um problema dessa sociedade atual, né, contemporânea, ou se é um problema realmente comigo, né, e eu quero acreditar que esse problema não seja comigo, mas se for, estou apta para receber feedbacks e notícias de forma educada, né, sobre como que eu devo agir. Porque eu também já recebi feedbacks, inclusive eu já falei sobre isso outras vezes, e aí alguns caras chegaram pra mim e falaram assim, mas a gente gosta. Porque tem caras que são nervosos ou envergonhados, e às vezes a gente não tem coragem de chegar na pessoa, porque a gente sempre tem medo de ir lá pra fora. E quando tem uma menina que chega, a gente valoriza. Gente, mas eu não tô achando esses que estão me valorizando. Eu não tô achando, porque eu só tô chegando nas pessoas, as pessoas, vamos ver, não sei o quê. E aí não dá certo. Primeiro, que eu tenho a ideia de que também essas últimas pessoas provavelmente já estavam com outras pessoas em mente. E aí queriam meio que manter por ali, o que não é uma coisa exclusiva de homens, que mulheres fazem muito isso, tá? Eu conheço muitas mulheres que fazem isso, não tenho amigas que fazem isso porque eu não compacto com esse tipo de ideia, mas de ter 5 ou 10 contatinhos na geladeira e aí eu vou escolhendo por semana. Se for conveniente pros dois, tudo bem, o que não é o meu caso, porque eu não sou essa pessoa de ficar de contatinhos e ficar de um em outro, como eu falei pra vocês, até porque eu tô solteira há muito tempo. E eu não acho que eu sou de sair da solteirice já pra namorar. Eu acho que tem esse processo de conhecer e de ficar realmente, o que não é um problema pra mim. Mas voltando à questão de ter atitude, às vezes é uma questão que eu fico pensando se não é um problema, tá? Porque eu entendo esses caras que chegaram pra mim e falaram que às vezes eu tenho que ter atitude, porque tem caras que são envergonhados, que são nervosos, que são tímidos. Mas eu também fico naquela assim de tipo... Tá, mas eu vou tomar atitude agora e depois vocês tomam, né? Porque também ficar sempre no controle não é uma coisa que eu gosto. Antes eu gostava, porque eu gostava de estar sempre no controle, eu gostava de dizer e mandar e desmandar e dizer que tinha que fazer o que não tinha que ser feito. Só que, gente, é uma atitude tão, assim, ditadora, sabe? E também não é legal. Porque parece que sempre é você que tá movendo a energia para aquilo tá acontecendo. Você não vê a energia da outra pessoa. E eu não quero que aquela pessoa se acostume com que eu sempre vai ficar assim. Eu acho que tem que ser... É uma linha como é que fala? É uma via de mão dupla. Então tem que existir das duas coisas. Tipo, coisas que eu gosto muito. Eu amo conversar. Eu falo muito. Mas se é um monólogo, se é uma situação em que eu falo sozinha, por mais que o cara esteja super me admirando e gostando do que eu tô falando, mas eu também quero ouvir sobre a pessoa, sabe? Mesmo que seja um esforço pra ela, eu vou admirar que ela está fazendo um esforço pra conversar comigo. Então eu vou querer conversar com aquela pessoa, eu vou querer ouvir sobre ela. Eu não gosto de falar sozinha, eu não gosto só de me abrir, de expor a minha vida, de falar. Eu gosto de ouvir as outras pessoas, tanto que às vezes eu peço pra sempre comentarem aqui no canal, porque eu gosto de ler comentários. Se vocês prestarem atenção, todos os meus vídeos eu respondo todo mundo. Eu leio todos os comentários porque eu gosto de ver experiências, eu gosto de ver pessoas, eu gosto de ouvir. É uma coisa que me, tipo assim, eu acho o máximo. Então, eu tenho um pavor de falar sozinha, eu tenho um pavor de sempre controlar, tipo assim, sempre é eu que vou dizer o dia que eu vou sair, o dia que vamos passear, onde que vai ser o nosso date hoje. Eu não gosto, sabe? Vai ter um dia que eu vou estar estressada, que eu vou estar cansada, que eu não vou querer pensar e eu vou querer que a pessoa me leve. E aí eu vou estar leve o suficiente pra entender que qualquer lugar que aquela pessoa me levar, vai estar tudo ótimo, porque eu vou estar com aquela pessoa. Entendeu? Outra coisa também, que as pessoas sempre pensam que eu sou, aquela riquinha, aquela patricinha, não sei o que. Gente, eu já chamei boy pra comer espetinho na praça. Pratinho, que aqui em Fortaleza o pratinho é um pratinho assim de plástico, que tem creme de galinha e creme de frango, né? Que é tipo, vamos supor, um estrogonofe. Arroz e paçoca, que é uma farofa daqui salgada, né? E tudo mais. Ir pra praia, rolês de graça, passear no parque, caminhar junto.
um treino junto na academia, gente, juro. Eu já falei tantas coisas assim pra tantos boys. E eu fico nessa assim, eu fico. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok que era um menino, até que foi meu irmão que me mandou, eu acho. Que tem homens que ficam nessa ideia de que quando eles veem uma menina que é independente ou que tem uma condição, eles ficam meio assim, porque eles ficam pensando, como é que eu vou prover essa menina? Porque se eu não trabalho, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho mais condição do que ela, o que nela vai ser interessante pra mim? Gente, eu quero um companheiro. Eu quero uma pessoa para dividir a vida do meu lado. Eu não tô afim de um cara que me sustente. Eu não tô afim de um cara que banque tudo pra mim. Como eu já falei isso várias vezes, é um meme, tá, gente? Brincando. Aquele meme que fala assim, bonito eu já sou... como é? Beleza? Bonito eu já sou, dinheiro eu já tenho. Uma coisa assim. E é mais ou menos por aí, sabe? Eu acho que outra coisa também, as coisas elas são construídas juntos. Então acho que se a longo prazo você pensa num relacionamento, não é uma coisa só minha e não é uma coisa só dele. É uma coisa que é juntos, a gente vai conquistando. Então, tipo, hoje, problema pra eu pagar conta nenhum. Inclusive, às vezes, os últimos relacionamentos que eu tive, todos os meus primeiros encontros, sempre eu preferi pagar a minha conta e a pessoa pagar a conta dele. Porque, gente, às vezes dá até um medo, eu vou falar pra vocês assim, pensando na minha cabeça. Enquanto mulher, eu não gosto muito que os caras fiquem pagando tudo pra mim. Porque às vezes fica meio naquela obrigação de tipo, ele pagou pra mim, agora eu tenho que fazer algo em troca pra ele. Mesmo que não exista isso, mesmo que não exista essa obrigação, naquele inconsciente fica naquilo, sabe? Querendo ou não, às vezes as pessoas têm um pouco... Porque as pessoas, elas cobram gratidão, elas cobram passeio, elas cobram tempo. Então, de alguma forma, aquela pessoa pode querer cobrar aquilo de você. Então, eu prefiro estar... sabe, resguardada e pensar que eu vou pagar por aquilo, que eu vou fazer aquilo, do que aquela pessoa tá fazendo tudo por mim e eu me senti meio que com obrigação, e aí falando de uma forma bem suja mesmo, né, de ter que fazer o serviço com aquela pessoa como forma de pagamento, que muitos caras às vezes têm esse tipo de pensamento também. Tem menina que se sente pressionada também nessa questão de sair com o cara pra isso. Outra coisa também que às vezes que aí eu não sei, porque faz tanto tempo que eu não saio, que eu não sei como que tem essas relações assim. Mas, tipo, de querer já sair e dar no primeiro encontro, fazer outras coisas no primeiro encontro, eu fico assim. Tem quem faça. E aí eu também, eu não julgo isso, mas eu não sei, gente. Eu penso que eu tenho que conhecer muito alguém, assim, muita pessoa pra poder... Eu senti confiança nela de, pelo menos, por um exemplo, trazer pra minha casa, apresentar pra minha família, porque às vezes é uma coisa que acontece muito. Outra coisa também que eu vejo muito, que o pessoal tá muito na vibe de ficar por ficar, e relacionamento aberto, tá todo mundo nessa vibe de não assumir ninguém, não ficar com ninguém. Outra coisa também que meus amigos gays falam, que quem casou, casou, quem não casou, não casa mais. Porque hoje em dia todos os héteros estão se assumindo gay, né? Então não eram héteros, né? Enfim, vocês entenderam o que eu quis falar. E que muitos meninos bis têm medo de ficar com mulheres e acabam ficando com homens porque sempre acham que as mulheres vão pegar mais pesado e tal. Gente, enfim, isso são coisas que eu vejo no TikTok, nas redes sociais por aí, que eu vejo uma galera falando um monte de coisa. Como eu falei pra vocês, a minha intenção não é reagir a vídeos aqui, mas eu trago assuntos assim e pautas que eu vejo da semana e que são muito interessantes. Outra coisa que eu percebo também é que as pessoas, elas estão ficando muito nessa do virtual. Eu não sei se por conta do celular, eu não sei se por conta desse negócio de excesso de telas, assim. Até eu vi um negócio hoje que foi do pessoal das escolas, né? Que foi aprovada a lei que nas escolas não se mexe mais no celular. Todos os adolescentes interagindo, conversando, e as crianças no recreio, brincando, fazendo um monte de coisa. Coisa que a gente não via fazia tempo, né? Pelo menos na minha época ainda tinha. A gente tinha celular, mas não era como hoje. Na época que eu terminei, no caso, a escola, que foi em 2012, 2013... Foi pra 2013, 2014, que foi quando eu terminei a escola. Gente, olha, já faz 10 anos que eu terminei a escola. Que foi o terceiro ano. Então, assim, não tô tão nova assim. Mas naquela época eu tinha um celular, mas a gente não ficava toda hora no celular. A gente conversava muito, a gente fazia muita coisa, né? Falava sobre prova, sobre o dia a dia, sobre a rotina. E aí, ultimamente, tava muitas crianças no celular e eu vi que a maioria das crianças agora, os adolescentes, estão voltando a conversar, dançar, brincar, então fazer um monte de coisas sem o celular. Então precisou o governo intervir de uma forma que não precisava, para as pessoas entenderem que celular não vai ser solução para tudo na vida. E eu percebo muito isso em relacionamento. As pessoas, elas estão prezando muito por essa coisa do virtual. A maioria dos caras que eu converso, parece que no virtual é aquela coisa. Gente, é ótimo mandar mensagem, aí manda foto, mostra como tá, tô aqui, você, não sei o que, vem pra cá, vamos ficar junto.
gente, quando chega na hora de marcar e na hora de ir pessoalmente, não tem nada, não rola nada. Tipo, desmarco o encontro, desmarco o date, tô me sentindo feio, vou cortar o cabelo, não tô podendo, gastei dinheiro semana passada, fiz não sei o que. Eu fico assim, gente, então a intenção das pessoas é ficar realmente nesse negócio do virtual e não se conhecer. Eu acho que as pessoas, elas estão com muito medo. Aí eu coloco uma questão também no medo das mulheres. Eu tenho medo realmente de sair com um cara e eles são loucos psicopatas querer me matar, mas é por isso que eu não vou sair pra qualquer canto e não vou pra casa dele. Eu vou pra um shopping, eu vou pra uma área aberta e eu volto pra casa como eu quiser. Tipo, eu não vou confiar num cara pra me levar pra casa ou pra, sei lá, qualquer coisa assim. Enfim, como eu já passei por muitas coisas, eu sou meio assim, gato escaldado, sabe? Eu tenho medo de algumas questões. Então, tem coisas que eu faço, mas tem coisas que eu não faço. Só que eu acho que também eu não vou não permitir viver por conta de medos ou de traumas. Então eu não vou deixar de sair, eu não vou deixar de conhecer ninguém, eu não vou deixar de ficar com ninguém, eu não vou deixar de conhecer ninguém, de mandar mensagem e tal por causa disso ou por causa daquilo. Mas eu percebo que tá bem difícil, assim, ultimamente, de você sair com alguém e marcar um date, encontrar a pessoa. E assim, eu não sou adepta a aplicativos como o Tinder, por exemplo. E aí nada contra, porque inclusive eu tenho familiares que até já se casaram por conta do Tinder. Mas me é um pouco problemático essa questão de você estar com as pessoas ali, que você tá meio que no cardápio, e você vai passando e você vai selecionando. E que não que a gente não faça isso pessoalmente. Mas se eu encontro um cara que, vamos supor, à primeira vista, ele não era a minha primeira opção, nem a segunda, nem a terceira, mas que ele tem um diálogo super legal ali, eu conheci ele na fila de um banco, por exemplo, e aí o cara do nada, eu achei super interessante, achei super legal. Dali a gente foi almoçar, porque a gente já tava todo mundo ali, e aí eu conheço, entendeu? Tipo umas coisas assim meio aleatórias. Eu acho que, não sei, pode ser que eu tenho meio, como diz o povo, né, delusional, né, que fica criando realidades. Mas eu acredito assim nessa coisa de uma coisa do dia a dia e tal, porque não problematizando o Tinder, mas problematizando um pouco esse negócio de você estar com um cardápio aqui, selecionando quem você quer, quem você não quer, e filtrando e conversando com 1.000 pessoas pra poder chegar naquilo. Tipo assim, não é como se eu estivesse vivendo em busca de um relacionamento, não é como se eu estivesse vivendo querendo namorar com alguém, ou se a minha vida só fosse completa se eu tivesse alguém do meu lado. Eu vivo muito bem hoje, eu vivo muito bem solteira, por isso que pra alguém estar do meu lado, tem que ser alguém que vá estar equilibrado comigo, sabe? Assim, alguém que não esteja me cobrando excessivamente, como eu não vou cobrar essa pessoa excessivamente, mas que alguém que demonstre interesse assim como eu vou me demonstrar, alguém que tome atitude assim como eu vou tomar. E eu acho que é aquilo, sabe? É tipo, sei lá, não é um financiamento, mas é uma conta de banco, sei lá, uma coisa assim, que a pessoa bota 50, o outro bota 50, o outro bota 50, e aí a gente vai botando e vai completando isso junto. E eu acho que tem que ser assim. Eu acho que o mais importante de tudo é a abertura pro diálogo, a abertura pra conversa, essa abertura de poder você ter essa coisa de você, sabe, meio que, eu posso me abrir e posso falar com uma pessoa sobre isso, mesmo que seja uma coisa que você às vezes nem considere tão assim. Às vezes tem uma coisa que tá dando na minha cabeça, eu tô meio insegura por causa disso. Se a pessoa chegar e falar assim, pra mim, nada a ver, eu acho que isso aí que você tá pensando é uma coisa que é da sua cabeça, mas eu não penso sobre isso. Então pensa, olha, realmente é uma coisa que eu tava pensando sobre você, eu pensei isso, por isso que eu tô meio distante, sabe, assim, a sinceridade com o sentimento, você ser real e verdadeiro com o que você tá sentindo, e não ficar tentando camuflar e mudar, e querer fingir, e querer enganar, e querer dizer isso, e querer dizer aquilo, e querer, tipo, a fim de... Gente, nada é perfeito, isso aí é uma coisa que vocês têm que entender. É uma coisa, é uma questão também, porque é uma coisa que eu já falo muito em terapia, que eu sei que isso é uma coisa também que eu trago muito pro dia a dia. Eu tenho muitos anos de terapia. E ter muitos anos de terapia, pra mim, né? Até porque a terapia, pra mim, é uma coisa muito boa, porque eu tenho muito autoconhecimento. Hoje eu me conheço. Hoje eu sei quando eu estou me enganando. Hoje eu sei quando eu estou usando de formas e argumentos que não são verdadeiras pra poder querer filtrar uma imagem, pra querer posicionar uma imagem minha, assim, assada. Então eu me conheço muito a esse ponto de saber o quanto eu estou sendo fiel comigo mesmo, com a minha personalidade, com a minha aparência, e o quanto só eu estou fazendo uma coisa pra que as outras pessoas me aceitem e gostem de mim. Mas isso é uma coisa minha, é uma questão minha. Eu não posso querer exigir de outras pessoas que eu simplesmente conheci hoje, de um cara que eu conheci hoje, que ele seja... tem uma cabeça super desconstruída, que ele seja uma pessoa que fale sobre qualquer assunto, que seja zero nível de preconceito com qualquer coisa. Não, gente, isso vai acontecer, sabe? Assim, como eu falo, as pessoas, elas não nascem desconstruídas, as pessoas, elas nascem com algumas questões, mas o mais importante de tudo é saber que você tá aberta a entender
novos mundos, novas causas, novos assuntos, olhar pra vida e pra aquela situação com uma ótica diferente, sabe? E tá aberto a isso. Eu acho que a vida é assim, sabe, gente? A vida é só uma, você não pode se privar a querer viver no mundo ou no ideal que só existe na sua cabeça. Mas, assim, você até pode fazer isso, contanto que você viva sozinho, mas assim, também ninguém vive sozinho, a gente vive em sociedade. Mas é importante que você entenda como que funcionam outras realidades, como que funcionam outras vidas, como que funcionam outros olhares, como que o meu mundo é pra mim e como que o seu mundo é pra você. E aí ainda tem mais, quando a gente vai se aprofundando mais nessas questões, eu ainda vejo questões sobre criação. Eu sou uma pessoa, como eu falei pra vocês, eu tive pai e eu tive mãe. Eu tive pai, aliás, eu tenho pai e mãe, mas eu digo na criação, principalmente na infância, que é a fase que é a formação da personalidade, adolescência e tudo mais. Então, essa minha fase de criação, como até hoje meus pais ainda são muito presentes pra mim. Os meus pais, eles são muito importantes pra mim. Mas eu sei até que ponto a opinião do meu pai entra, até que ponto é a minha opinião, até que ponto é a opinião de outra pessoa de fora, uma pessoa que eu tô gostando. Então, é importante pra mim ouvir a opinião de todo mundo, mas no final, quem vai ter que tomar essa decisão sou eu, né? E assim, a minha criação, ela foi muito importante pra mim. Tem outras pessoas que, por exemplo, não ter pai na criação é um problema. Tem pessoas que ter pai na criação é um problema também, porque às vezes foi um pai que não foi legal, foi um pai que foi abusivo, foi agressivo, ou tem pessoas que a mãe, às vezes essa mãe agressiva, abusiva, e a pessoa vai desenvolver traumas que às vezes ela vai indispor questões num relacionamento que ela não vai conseguir resolver, porque sozinha ela não enxerga aquilo como um problema, e que de fato às vezes não é um problema, mas que dificulta essa conexão, que dificulta essa conversa, que dificulta esse diálogo, e que é uma questão ali, entendeu? Então são coisas que vão interferir, né? A nossa criação, como a gente foi criado, como a gente foi amado, como o nosso amor ele é expressado. Outra coisa que eu ia dizer, as formas de amor também, as formas a da linguagem do amor. Tem pessoas que vão conversar e que pra elas estarem dando todo o tempo delas pra vocês, como eu tô fazendo aqui, de sentar e conversar com vocês, é uma coisa assim, uma expressão de amor, um ato de amor muito grande. Para outras pessoas, o fato de dar um presente para você vai ser uma questão muito grande. Tem pessoas que fazer coisas para você, fazer um almoço, fazer uma janta, preparar um passeio, vai ser outra coisa. Então vocês... Eita, como eu tô gaguejando. Então, se vocês pesquisarem sobre essas questões também da linguagem do amor, vocês vão ver que tem pessoas que falam em linguagens diferentes. E às vezes, se você não entende que essa linguagem está sendo expressa de forma diferente, você nunca vai conseguir considerar e nem vai conseguir ouvir e nem entender que para aquela pessoa ela tá demonstrando para você, e para você o seu amor é isso, porque para você, como para você demonstrar amor é ter atitude, é fazer isso, fazer aquilo, o que aquela outra pessoa tá fazendo para você já não é amor. E aí, se você não entende que aquela linguagem do amor daquela pessoa, pra você vai parecer nada, mas pra aquela pessoa ela tá fazendo tudo pra você. Então, aí entra também a importância desse diálogo e desse entendimento do que é amor, de como expressar amor de pessoa pra pessoa. Então, tem pessoas que são super afetivas, que vão querer abraçar, que vão querer beijar, que vão querer fazer um monte de coisa. E tem pessoas que já não são tanto do toque, mas que elas conseguem expressar amor de outras formas. Pra você é importante que aquela pessoa demonstre carinho, demonstre afeto, abraçando e beijando. Então, você vai ter que ter um pouco de calma, de paciência, conversar com aquela pessoa, até que aquela pessoa consiga desenvolver esse toque, esse sentimento, porque é uma coisa que talvez ela não foi criada, talvez ela não foi educada, talvez ela não teve esse costume. E aí ela vai ter que desenvolver, porque também, como ela gosta de você e te ama, ela vai ver que pra você é importante. Assim como você vai ter que ouvir e vai ter que ceder para as coisas da outra pessoa. Então é muito sobre isso, sobre 50-50, cada um colocar o seu 50, sobre equilíbrio e sobre diálogo. Ai, não vai existir briga, gente. Eu, hoje, por exemplo, me dou muito bem com meu irmão, me dou muito bem com meu pai, me dou muito bem com a minha mãe, me dou muito bem com as minhas primas. Mas existem discussões, existem desavenças, existem conversas que ficam ditas pela metade, existem conversas que não são alinhadas. Mas se existe vontade das duas pessoas de resolver a situação ela é resolvida. Às vezes não no mesmo dia, porque nem sempre a gente tá com a cabeça. Gente, é muito aquilo. Antes eu pensava assim, não, hoje eu vou gritar, eu vou resolver até a gente fazer tudo hoje. Chega a saiu do canto. Mas aí tem momentos que, gente, você tem que calar e entender que, tá bom, hoje a gente não conversa sobre isso. Depois, quando estivermos com a cabeça melhor, a gente conversa. Outra coisa, esse negócio também de pedir desculpa, abaixar a cabeça, entender que tá errado. O orgulho e o ego são coisas que problematizam muito um relacionamento e a convivência em geral na sociedade. Porque ninguém vai chegar pra você, do nada assim, vai assumir, poxa, amor, desculpa, eu tava errada, não sei o que, assim, foi assim, assim, assado. É muito difícil.
Se você tem um ego muito grande, se você é muito orgulhosa ao ponto de nunca assumir que você está errado ou errada, então entenda que você não está pronto para um relacionamento. Nem de amizade, nem de namoro, nem de nada. Porque gente, imagina o inferno que é viver numa vida com uma pessoa que acha que ela sempre tá certa. Que ela é sempre a razão de tudo, que ela sempre toma a frente de tudo, que ela sempre vai decidir tudo, que ela sempre vai ser ela, que ela é a mais, que ela é a bom, que ela que manda, que ela... Gente, isso é muito cansativo. Vocês não acham não cansativo? Eu sei que tem gente, como eu falei, cada panela tem a sua tampa. Tem gente que gosta de ser mandada. Tem gente que tem preguiça de tomar decisões e aí essas pessoas vão se dar bem com essas. Mas tem pessoas que não, entendeu? Tem pessoas que vão querer discutir, tem pessoas que vão querer bater de frente, tem pessoas que vão querer questionar. E aí, enfim, cada panela com a sua tampa, como eu falei. E aí vão ter panelas maiores, tem panelas menores. Tem tampa grande que tá na panela pequena, tem tampa grande que tá na... tem tampa pequena que tá na panela grande. E enfim. Mas eu penso assim, que o relacionamento é muito disso, sabe? E tem que ter muito esse diálogo, tem que ter muito essa discussão. E eu já tô numa idade que eu acho que... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não sei se quem tá me assistindo aqui tem menos de 25 anos. Mas quando eu completei 25 anos, uma chave virou na minha cabeça em relação a questões assim de mundo, de entendimento. Sobre o que é que eu queria enquanto família, enquanto pessoa, enquanto amigos. E aí você começa a ficar tão seletivo. Você começa a ficar... Você não aguenta mais qualquer desaforo. Você não perde mais tempo nem paciência com qualquer coisa. Você começa a questionar muitas coisas. Você pensa se você tá na profissão certa. Você pensa se você tá na faculdade certa, no ramo certo. Se você quer isso mesmo. Meio que dá um 360 assim na cabeça. E eu acho que até os 30, que é onde eu tô me encaminhando pra chegar daqui a uns anos, é uma coisa que você... fica nesse pensamento. Eu acho que depois dos 30 que realmente fecha esse ciclo assim, que você dá essa virada realmente de chave. Por enquanto parece que a chave tá virando. E aí depois dos 30 muitas coisas mudam e aí é que a realidade começa a ficar diferente. Então eu acho que muitos desses pensamentos também começaram a surgir nesse momento, sabe? E a minha psicóloga, ela sempre me pergunta assim, mas você se priva de ter um relacionamento? Eu não me privo. Mas eu me conheço ao ponto de saber que eu não quero entrar em qualquer uma por qualquer pessoa de qualquer jeito. Porque eu sei que se eu entro num relacionamento, eu me entrego de fato, assim. Aí eu não vou dizer que eu me entrego de... Como é que o pessoal fala? Tipo, com os pés à cabeça, que eu me entrego assim, nesse nível de ficar bem louca e de viver tudo pela pessoa. Não, gente. Eu sou muito equilibrada, eu sou muito ponderada. Mas eu vou querer dar atenção, vou querer ficar com a pessoa, porque a minha intenção... Por mais que eu esteja conhecendo a pessoa, eu não posso negar e nem dizer que eu não penso em um futuro noivado ou um casamento. Então eu não vou ficar ficando com qualquer um, a não ser que a minha cabeça esteja nessa chavinha virada do hoje eu vou ficar por ficar. Hoje eu vou conhecer um fulano que vai ser só um fica e acabou. Mas assim, no geral, quando eu penso em alguém, se eu gosto de alguém, eu vou querer que aquela pessoa esteja comigo por mais tempo, sabe? Outra coisa também que eu acho que surge no meio desse pensamento todo, e aí eu acho que é um pensamento que é mais recorrente em homens, pelo menos das minhas amizades masculinas, que é uma coisa que já me falaram sobre, e aí eu não digo exclusivamente homens héteros, tá? Pode ser homens gays também. É sobre essa questão de sempre pensar que uma oportunidade nova e melhor pode estar surgindo. E por que não? E aí você às vezes larga uma pessoa, larga alguém que você tem, nessa expectativa de vou provar, vou tentar, quero ver se fulano ou se ciclano é melhor. E aí depois você dá um passinho pra trás e fala assim, não, a pessoa que eu estava é melhor, vou ficar por aqui mesmo. E aí é um negócio complicado, porque se você não se contenta, é igual uma vez eu tava num pensamento desses assim, tipo dieta de academia. Se você não se acha capaz de fazer dieta e saber o objetivo que você quer chegar, você não tá pronto, sabe? Porque aí você vai furar a sua dieta toda semana, você vai furar o seu treino toda semana, e o objetivo que você tinha de ficar com o corpo assim assado até a data tal, não vai se cumprir, porque você não... Então assim, gente, a vida... tem que ter compromisso e disciplina. Se você não tem, aí a disciplina não significa que todo dia você tem que fazer sempre a mesma coisa, entregar sempre o melhor. Não, eu acho que é assim, é muito, sabe, entendam que pra viver a gente tem que se esforçar todos os dias. Porque o nosso corpo foi feito para morrer, né, gente? Acabou, pronto, ele dormiu, acabou, pronto. Acabou. É um esforço sair pra trabalhar, é um esforço sair pra estudar. Às vezes a sua cabeça não quer, às vezes você quer ficar em casa, você quer ficar com a sua cachorrinho, com o seu cachorrinho, com o seu bichinho, você quer ir pra praia, você tem tantas outras coisas mais legais e mais divertidas, mas pra tudo tem um tempo, pra tudo tem um horário. Aqui entra a questão da disciplina, entender e virar essa chave na sua cabeça de que
Às vezes eu vou ter que enfrentar um trabalho que vai ser um pouquinho chato, mas porque eu tô precisando de dinheiro. Talvez se eu não tivesse precisando tanto de dinheiro, eu podia estar num trabalho mais legal que não me exigisse tanto. Então são escolhas que você tem que pensar naqueles momentos. Mas se você tá naquela situação, naquele momento, e você tem que viver aquilo, você tem que ter a disciplina e o compromisso de seguir com aquilo que você está fazendo. Senão ali você encerra e aí você tenta outra coisa, sabe? É assim mais ou menos que eu penso. E a vida é cercada e é rodeada por momentos assim que a gente tem que fazer coisas às vezes contra a nossa vontade, que às vezes não é o mais prazeroso, que às vezes não é o mais legal, mas que no fim, para que a gente chegue naquele compromisso, a gente tem que abdicar de algumas coisas, né, abrir mão de outras. E assim, a rotina é uma coisa que é chata, mas que só quem pode mudar essa percepção, essa visão de mundo é você. Se você enxerga aquilo de uma forma ruim, de uma forma chata, é porque é ruim viver, é porque é ruim trabalhar, é porque é ruim fazer dieta, é porque é ruim fazer academia, tudo vai ser ruim, nada vai prestar, nada, você já tá botando a dificuldade ali naquele momento. Se você começa a abrir um pouquinho a cabeça, entender, não, isso aqui vai ser pra mim. Isso é até tema pra mim falar em outro vídeo, em relação sobre a ansiedade e sobre as formas como a ansiedade faz com que a gente pense sempre de forma negativa, né? Que é o que eu vou falar depois, eu vou começar um pouquinho aqui, mas eu não vou entrar tanto porque eu acho que é realmente um tema pra outro vídeo. E a ansiedade, ela faz isso. A ansiedade, você vai pra faculdade, você vai pegar um ônibus e a ansiedade vai botar assim na sua cabeça. Vai dar tudo errado, o ônibus vai capotar, você vai morrer no meio do caminho, você vai passar uma vergonha, você vai cagar na calça, vai te dar uma dor de barriga, você não vai poder voltar pra casa. A ansiedade faz você pensar tudo de negativo que poderia acontecer. Na vida, o nosso cérebro, ele funciona mais ou menos assim. A gente tem que projetar e trabalhar uma positividade que não existe nele, porque senão a gente vai viver se afundando. E aí, se eu penso que trabalhar é ruim, que namorar é ruim, que casar é ruim, que fazer academia é ruim, que não sei o quê, eu nunca vou fazer nada disso, então eu tenho que pensar que vai ser uma coisa boa. Ai, como vai ser legal, que eu vou pra faculdade, ou então eu vou pra escola, vou encontrar o fulano. Tem que ter algo de bom ali, algo de positivo, que te puxe, que seja uma âncorazinha, que te dê aquele pico de ânimo assim pra você. Poxa, hoje vai ter a minha aula da minha professora favorita. Hoje eu vou encontrar a minha melhor amiga. Hoje eu vou comer aquele bolo. Você tem que pegar uma coisa assim no seu dia e fazer algo daquele dia, criar aquela expectativa pra você chegar naquele momento e vivenciar aquilo, sabe? E eu acho que assim, a vida tem que ser em diversos níveis, em diversos momentos, porque se a gente começar a viver muito no automático, ou viver muito nessa questão do negativo, que é o que naturalmente a nossa cabeça ela já faz, que é pensar sempre nesse negativo, então acaba que a gente fica muito nessa e a gente... Gente, é triste, assim, é muito difícil, muito triste. Por isso que a gente tem que ter pessoas também ao nosso redor que estejam sempre jogando a gente pra cima, sabe? Pessoas legais que façam a gente rir, que façam a gente se divertir. Porque a vida, no geral, assim, pra ótica da maioria das pessoas, não é legal. Se você é uma pessoa que não tem uma condição financeira boa, que você tem que pegar 3 ônibus e 2 linhas de metrô. Se você é uma pessoa que tem que sair de casa às 5 horas da manhã, chega em casa 11 horas da noite. Gente... né? Qual o sentido, né? Você tem que ter muito gás e muita força e muita esperança e muita fé de que a sua vida vai mudar pra melhor, que você vai conseguir algo muito bom pra você conseguir naquilo, porque senão, se não tem aquilo que te mantém vivo, realmente você fica pensando assim, poxa, o que é que eu vou fazer? O que é que de bom tem pra me fazer? O que é que de interessante tem pra me fazer? E aí você vai viver num ciclo que não vai valer a pena, que não é legal. Então é por isso que eu acho que a gente tem que viver pelos nossos sonhos. E isso é uma coisa que eu vi também esses dias. Não sei se era um psicólogo, se era um neurocientista, falando sobre como a gente tá em relação aos sonhos. Tanto o sonho mesmo de dormir e sonhar, quanto os sonhos de ter expectativas, de ter desejos, a gente tá tão viciado em tela, a gente já projeta tanto assim na mente acordado, que a gente não consegue mais viver nessa expectativa de que eu quero alcançar isso, eu quero isso, eu vou conseguir, eu quero aquilo, sabe? Aquele foco, aquela determinação, aquela garra. Parece que isso tá se acabando, as pessoas, elas não têm mais muito isso, assim. Ou parece que tá tudo muito fácil, ou parece que só o olhar ali na tela, só o idealizar já é o suficiente, o cérebro ele já entende como se tá bom e não, ele não te faz querer aquilo. E tanto na hora de dormir também, de sonhar de fato, as pessoas elas não estão mais sonhando, o sono não tá sendo bom, não tá sendo suficiente. Então, ó, são questões bem problemáticas e aí vocês estão vendo que tudo está envolvido em relação ao celular, não tô dizendo em relação ao relacionamento de fato, porque os relacionamentos eles já acontecem não certo e errado desde que o mundo é mundo, né? Mas eu acho que quando se tem mais tempo pra se abordar, se estudar, se questionar, se pensar, se envolver, né? Você não vai preferir ficar num celular
onde tudo vai acontecer da forma como você quer e sonha e imagina. Ah, porque aqui no meu celular eu fico com quem eu quero, eu mando pra pessoa uma imagem editada minha, eu moldo pra ela a personalidade que eu quero, porque se eu for fazer isso pessoalmente, ela vai ver quem eu sou de verdade, ela pode não gostar da minha voz, ela pode não gostar... Gente, vocês acham que eu não tenho insegurança também? Não, acho que é uma coisa que todo mundo tem, é uma coisa que trava muito, que é a insegurança. Então, assim, eu tenho insegurança sobre a minha voz, eu tenho insegurança sobre várias questões minhas, questões de corpo, que às vezes você pensa, será que eu tô bonita o suficiente? Será que eu tô magra o suficiente? Será que eu tô com corpo o suficiente? Será que eu não tô magra demais? Será que eu não tô gorda demais? Será que eu não sou assim demais? Será que eu não sou agressiva demais? Será que a forma como eu falo não é assim? Será que a foto que eu posto no meu Instagram eu não sou muito princesinha, pessoalmente eu sou muito ogra? Será? Então é muito sobre a expectativa do que as outras pessoas vão ficar pensando da gente. E pouco sobre estou orgulhosa da imagem que eu tenho, estou orgulhosa da pessoa que eu sou, quem gostar de mim vai gostar de mim pelo que eu sou, quem me amar vai me amar do jeitinho que eu sou. Então, a gente trabalha muito pouco essa questão, tanto do amor próprio, quanto essa questão da autoaceitação. A gente não se aceita, a gente passa o tempo todo se martirizando e brigando com nós mesmos. Então, como que a gente vai fazer com que outras pessoas gostem da gente? E do outro lado, a outra pessoa tá fazendo o mesmo. Ela com as inseguranças dela, eu com a minha, nunca ninguém vai se bater e vai dar certo. Entendeu? E essa questão tá envolvendo tanto homens quanto mulheres. Os homens podem não falar muito sobre isso, mas eles têm muitas inseguranças. Até porque, gente, coisas que eu vejo na internet. Mulheres, homens também comentando sobre tamanhos de não sei o que. Ah, é tamanho do peito da fulana. Fulana tem pouco peito. Ou então aparece um homem de sunga, por exemplo. Vou dar um exemplo bem claro aqui, bem comum, que aparece muito pra mim no meu feed. Juliette, o namorado dela, o pessoal acha lindo os dois. Mas sempre que esse namorado da Juliette posta uma foto de sunga, e aí eu tenho um problema sério que é ler comentários, eu vou ler os comentários e as pessoas vão comentar. Mas tá faltando alguma coisa aí. Mas não sei o que, não sei o que. Gente, eu fico pensando o que é importante para as pessoas. Aí a gente volta àquele assunto lá do começo sobre questões de construir diálogos, né? De construir relações e vínculos e desfocar um pouco dessa questão, sabe? Do corpo, do físico, né? E começar, óbvio, como eu falei pra vocês, não é que a gente vai separar totalmente, né? Porque não dá. Se você tá construindo uma relação com a pessoa, como eu falei, tem que ter atração, tem que ter aquela química e tudo mais. Mas é uma relação que ela é construída, ela é pintada, ela é desenhada, ela é formulada. Então não vai ser só uma coisa que vai segurar. Pelo menos pra mim não é assim que funciona, né? Pode ser que tenham pessoas que achem homens ou mulheres lindas, que a pessoa seja completamente vazia e não tenha nada, e a pessoa acha o máximo e tá bom, porque eu tô com essa pessoa aqui de troféu no meu ombro, do meu lado, pra todo canto que eu vou, eu estou com essa questão. E aí, enfim, são questões que eu fico vendo assim, que eu falo, meu Deus, eu não acredito que eu tô lendo sobre isso, e que tem pessoas que fazem tanta questões de coisas tão ridículas assim, coisas tão irrelevantes, mas existe, como eu falei, né, gente, existem pessoas e pessoas e cada panela tem a sua tampa, seja do bom e seja do ruim. Mas em relacionamento eu penso que é mais sobre isso, assim, eu entendo que as pessoas elas estão muito coladas nisso do virtual, muito atreladas sobre essas questões de ter algo virtual, de não querer ir pro pessoal, de ter essa vergonha, de ter esse medo, de ter essa insegurança, de achar que a imagem que a pessoa posta às vezes pode não corresponder com aquilo que ela é, ou realmente o fato de não ser verdadeiras com elas mesmas, com o que elas sentem ou com o que elas gostam, e às vezes de estarem meio indecisas. Então, gente, por exemplo, eu posso falar aqui pra vocês algumas coisas que já aconteceram comigo. Já fiquei com caras que hoje eu sei que são gays e que na época eu não sabia se eram caras que eram bis ou se eles realmente estavam em dúvidas, mas até então nunca chegaram pra mim pra dizer que tinham dúvida disso ou dúvida daquilo, mas que hoje os caras chegam e eu vejo que os caras são gays. Eu vou me afetar por isso? Eu não me afeto por isso, assim, sabe? Mas você percebe que existe uma insegurança, existe muito medo. Nessa época que essa pessoa se relacionou comigo, muito provavelmente ele tinha muito medo do que a família poderia pensar, do que a família poderia dizer, caso ele tivesse se assumido gay na época que ele ficou comigo, né? E poderia ter uma questão do tipo, e que aí hoje essa pessoa, ela não tem mais medo, ela conseguiu se empoderar, ela conseguiu entender quem ela era, ser verdadeira com ela mesma. Então, como eu falei, a questão das famílias, né, acaba construindo também muros, ou destruindo muros, né, facilitando nessa questão do diálogo. Então, como eu falei, a mesma questão, a falta da mãe ou de um pai, a presença de um pai que é ruim ou de uma mãe que é ruim também altera muito isso. Então, são coisas que são construídas que só com o tempo, às vezes as pessoas elas conseguem derrubar esses muros, derrubar essas barreiras. E são muitas coisas, gente, tem coisas que infelizmente a gente tem que passar e vivenciar para poder a gente entender e falar, poxa,
isso aqui não é como eu pensava. Ou então, olha, foi mais fácil do que eu pensava. Ou então, olha, eu pensava que ia ser pior e não foi tão ruim assim. Então tem coisas que mesmo que eu fale aqui 10 mil vezes e que eu explique em 10 mil exemplos, a gente só entende quando a gente passa. Eu sei porque eu fui uma dessas pessoas que entendeu muita coisa depois que eu passei. E assim, eu acho que é meio que isso, sabe? E sobre relacionamento, eu não tenho essa cobrança de achar que eu tenho que ter alguém comigo. Apesar de que às vezes eu acho que eu quero. Ó, vocês estão vendo essa dualidade, né? Eu mesma falando comigo mesma. Eu acho que eu quero, mas eu também não sei se eu quero. Ou se eu quero alguém que seja do meu molde. Enfim, eu tô aberta para expectativas e pessoas e relacionamentos que funcionem bem da forma como eu imagino. E se eu for surpreendida também, tudo bem. Mas eu não quero ter um relacionamento moldado e planejado, porque eu acho que a minha vida toda já é muito bem moldada e planejada. Então, a minha carreira, onde eu quero chegar, os meus vídeos, a minha estética, tudo isso já é muito bem modulado. Apesar de que hoje a minha personalidade ela é tão grande, eu me considero uma pessoa tão autêntica que eu acho que isso transparece muito. Então, não é como se eu tivesse que fazer algo pra ser assim. Eu já encontrei um alinhamento da minha personalidade com a pessoa que eu realmente quero mostrar e quem eu quero ser como pessoa, uma pessoa melhor pro mundo, uma pessoa melhor para outras pessoas. Mas é uma coisa que às vezes a gente tem que descobrir isso com o tempo, né? E aí eu já acho que eu já tomo de conta de tanta coisa que às vezes eu também queria alguma pessoa que, sabe, não fosse dependente 100% da minha opinião, ou de viver de aparência, de viver disso e daquilo, sabe? Alguém que fosse um pouquinho mais desprendido e desligado disso. E eu não sei se isso também é uma reflexão pra mim de eu me desprender um pouco mais disso pra eu conseguir me ligar nessas outras questões. Mas enfim, eu não sou uma pessoa triste e nem me considero uma pessoa afetada por não ter hoje um relacionamento, por passar anos sem namorar, sem ter um relacionamento. Com certeza tem muitas coisas boas, como também podem ter muitas coisas ruins. Mas eu também não vou me apegar a questões ruins. Como eu falei, a vida ela já traz muitas questões negativas pra gente ficar pensando o tempo todo e o dia inteiro. E eu acho que não vai ser eu que vou ficar querendo botar isso na minha cabeça. Eu quero pensar, não, que vai ser legal, que a gente vai ter momentos assim, assim, assado. Eu prefiro pensar nessas coisas positivas. Mas eu acho que é isso, a minha reflexão sobre relacionamentos hoje, como as pessoas meio que têm de forma muito rasa e muito leve, né, falando muito superficialmente, sem entrar em nenhum assunto para não ter grandes discussões, eu acho que é basicamente isso, assim, que eu queria falar. Não tem mais muitas outras coisas que eu queira falar. Se houver algum vídeo, assim, que me desperte muito o interesse de trazer novos assuntos por aqui, ou se vocês tiverem algum outro assunto para comentar, comenta aqui que quem sabe eu faça um vídeo também sobre isso, da gente desenvolver esse pensamento e essa lógica em torno disso. E a gente estava até pensando também sobre um podcast, no caso em plataformas de áudio, né? Em Deezer, sei lá, no Spotify, nesses cantos assim, porque eu acho que eu gosto muito de falar, eu acho que seria interessante estar conversando, e aí eu me dei conta que eu gosto também de ouvir esse tipo de conteúdo. Eu acho que seria um conteúdo que eu gostaria de consumir enquanto eu vou pra escola, pra faculdade, pro trabalho, pra algum canto assim, e tá ouvindo alguém conversando comigo sobre um assunto que me faça refletir, sabe? Pensar um pouco mais sobre. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comenta o que você achou, comenta algum assunto que você acha interessante e pertinente de trazer pra cá. E compartilha com alguém que você acha também que vai gostar de ouvir ou vai gostar de falar sobre isso. Um beijo, até a próxima. Tchau!